o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos no capítulo 5 do livro O Poder do Hábito. Bom, hoje é a última parte do capítulo 5, tá? No livro O Poder do Hábito, o capítulo 5 se chama Starbucks e o Hábito do Sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. Lembrando, gente, que na primeira parte do livro a gente falou sobre o sucesso dos indivíduos, né? E o hábito deles. Nessa segunda parte, a gente está falando sobre os hábitos das organizações bem-sucedidas, né? Muitas das vezes empresariais, mas que a gente já percebeu que a gente consegue adequar para a nossa vida, né? Para o indivíduo em si com a maior facilidade. Bom, hoje a gente vai terminar o capítulo 5. Tudo pronto aqui para a gente começar. Nessa parte do livro, a parte 5 do capítulo 5, o livro ele vai entregar pra gente uma das histórias mais humanas e mais profundas, tá? Do livro todo, que é a trajetória do Travis, que a gente já começou a falar dele nesse capítulo, né? Mas a gente vai tratar só dele nessa última parte do capítulo. Então, assim, só pra gente relembrar e colocar todo mundo na mesma página, o Travis, ele cresceu num ambiente onde a força de vontade não era ensinada. Ele achava que você não podia aprender a ter força de vontade. Ele achava que quem tinha e que era um luxo ter força de vontade, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ler a parte 5 do capítulo 5 e depois eu vou destrinchar, traduzir e colocar para vocês isso como frase-chave, né? Para você adaptar, para você implementar e botar para rodar, para funcionar na sua vida prática, vida real hoje ainda, ok? Então vamos lá. Eu vou ler a última parte do capítulo e depois a gente vai para os ensinamentos que o capítulo tem para nós, tá? Quando Travis tinha 16 anos, antes de abandonar a escola e começar a trabalhar para a Starbucks, sua mãe lhe contou uma história. Eles estavam no carro e Travis perguntou por que não tinha mais irmãos. Sua mãe sempre tentava ser totalmente honesta com os filhos e por isso lhe contou que engravidara 2 anos antes de Travis nascer, porém fizeram um aborto. Explicou que já tinham 2 filhos àquela altura e eram viciados em drogas. Não achavam que podiam sustentar mais um bebê. Então, 1 ano depois, ela engravidou de Travis. Pensou em fazer outro aborto, mas seria um peso grande demais. Era mais fácil deixar que a natureza seguisse o seu curso. Travis nasceu. Ela me disse que cometera vários erros, mas que eu ter nascido foi uma das melhores coisas que já aconteceram com ela, Travis disse. Quando seus pais são viciados, você cresce sabendo que não pode contar com eles sempre que precisar. Mas eu dei muita sorte de encontrar chefes que me deram o que estava faltando. Se a minha mãe tivesse tido a mesma sorte que eu acho que as coisas teriam sido diferentes para ela. Uns poucos anos depois dessa conversa, o pai de Travis telefonou para dizer que uma infecção entrara na corrente sanguínea da mãe dele através de um dos lugares no braço em que ela costumava se picar. Travis pegou o carro e foi imediatamente até o hospital em Lodi, mas ela já estava inconsciente quando ele chegou. Ela morreu meia hora depois, quando retiraram o equipamento de suporte vital. Uma semana depois, o pai de Travis foi internado com pneumonia. Seu pulmão estava arruinado. Travis foi até Lodi de novo, mas eram 8 horas da noite e 2 minutos quando ele chegou ao pronto-socorro.
Uma enfermeira lhe disse bruscamente que ele teria que voltar no dia seguinte. O horário de visita estava encerrado. Penso eu que por ele ter colocado aqui que era 8h02, o horário de visita eu acho que seria até as 8, né? Travis já pensou muito nesse dia desde então. Ainda não tinha começado a trabalhar na Starbucks. Não aprendera a controlar suas emoções. Não tinha os hábitos que desde então passou anos exercitando. Quando pensa em sua vida agora, em como está longe de um mundo em que acontecem overdoses, em que carros roubados surgem na porta de casa e uma enfermeira parece um obstáculo intransponível, ele se pergunta como é possível percorrer uma distância tão longa em tão pouco tempo, falando da trajetória dele mesmo, né? Se ele tivesse morrido, 1 ano depois tudo teria sido diferente, ele me disse. Àquela altura, Travis já saberia como insistir calmamente com a enfermeira. Saberia reconhecer a autoridade dela e então pedir educadamente que abrisse uma pequena exceção. Teria conseguido entrar no hospital. Em vez disso, ele desistiu e foi embora. Eu disse, só quero falar com ele uma vez. E ela ficava dizendo, ele nem está acordado, já passou do horário de visitas, volte amanhã. Eu não sabia o que dizer, eu me senti tão pequeno. Olha essa frase, que forte. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, todo ano, Travis acorda cedo, toma um banho mais demorado que de costume, planeja o seu dia nos mínimos detalhes e vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora. Termina aqui o capítulo 5. Ou seja, né, ele se comprometeu a partir de um fato tão traumático, né, de uma emoção tão forte, que não seria por conta de atrasos que ele perderia mais uma situação dessas, né? Então, gente, o capítulo 5 termina aqui, tá? Agora vamos destrinchar esse texto, porque ele pode ser curtinho, mas ele é muito profundo e muito complexo, tá? Então, olha só, o que o Travis tinha na vida dele? O Travis tinha pais dependentes químicos, uma instabilidade constante, poucos recursos emocionais, poucas referências e quase nenhuma segurança, né? É fácil viver assim, gente? Não, não é, tá? Ele cresceu sabendo que ele não podia contar com quem deveria ser o porto seguro dele. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? E ainda assim, mesmo com isso, apesar disso, algo quase milagroso aconteceu, né? Na jornada dele. O que aconteceu? Ele encontrou pessoas que lhe ofereceram exatamente o que faltava desde a infância, né? Que foi o que os pais deveriam ter dado, né? Ele encontrou estrutura, ele encontrou rotina, ele encontrou direção e ele encontrou hábitos de autocontrole, certo? Antes de trabalhar na Starbucks, a vida dele era marcada por impulsos, por reatividade, né? Você faz isso comigo, eu reajo a você. Ele era reativo. E um mundo, né, que empurrava ele para baixo todos os dias, né? Ele estava sendo tragado pelo mundo. Ele não tinha ninguém por ele, né? Mas quando a mãe dele morreu de infecção, após anos de vício, e pouco tempo depois o pai dele também adoeceu e morreu, ele ainda não tinha aprendido a reagir, né? Com calma, com clareza, com foco, com firmeza, com autocontrole, né? Então, quando ele chegou no hospital, 2 minutos depois do horário da visita, que é o que a gente conclui aqui, né? Porque o livro fala 8h02 e a enfermeira disse, volte amanhã, o que ele fez? Nada. Ele não insistiu, ele nem sabia como, gente, insistir, né? Ele não tinha nenhum hábito emocional saudável, né? Que anos depois ele teria e que se tornariam automáticos na vida dele. Naquela altura ele não tinha. E essa cena marcou a vida dele profundamente, né?
porque ele fala no texto. Se fosse 1 ano depois que o pai dele tivesse se internado, ele teria conseguido entrar na visita e teria se despedido do pai, porque ele já estaria na Starbucks, ele já teria autocontrole, né? Ele saberia pedir com calma a enfermeira, teria mantido, né, o controle, ele teria feito de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, né? Mas naquela noite ele não tinha escopo para isso, ele não sabia como reagir. Então ele se sentiu pequeno, né? E aí o pai dele morre. Então ele se sente o quê? Menor ainda, né? O livro, ele traz essa parte, gente. Vamos ver o que é mais importante aqui, porque isso precisa ficar muito claro. Ele não traz essa parte para falar sobre uma tragédia em si. Ele fala sobre uma tragédia, mas não é o objetivo do livro, nessa parte do capítulo 5, falar sobre tragédias, né? Igual o Jornal Nacional, né? Não. Ele traz essa parte para ilustrar para nós algo muito poderoso. O quê? Hábitos emocionais saudáveis podem salvar vidas. Bingo? Porque é isso que esse texto quer te explicar, né? Ele quer te explicar que a força de vontade, ela pode sim ser ensinada como qualquer outra habilidade. Tanto que ele foi ensinado e ele reconhece que se ele já tivesse a mente que ele teve 1 ano depois, nessa situação ele conseguiria o que ele queria, que era visitar o pai. Ele ainda não sabia que seria a última vez que ele, né, falaria com o pai, mas ele teria conseguido, porque ele já teria hábitos emocionais saudáveis para contornar as situações, conseguir passar por elas e não elas passarem por cima dele, porque a vida dele até então era isso, né? Então a Starbucks pegou jovens como ele, como o Travis, né? Oriundos de ambientes muito adversos, para falar o mínimo, e treinou nesses jovens aquilo que a própria vida, o próprio destino, os próprios pais haviam lhes negado, né? Autocontrole, presença, respostas conscientes, capacidade de argumentar sem ser agressivo, sem externar nenhum tipo de agressividade, firmeza, mas sem perder o respeito, né? Firme com respeitabilidade e calma, né, em situações que são tensas, né? Então a Starbucks não ensinava eles só a fazer café, eles não treinavam só café na Starbucks, né? Eles treinavam como falar, como responder, como insistir, porém com educação, né? Como manter a postura profissional quando o mundo te fere, né? Porque eles eram às vezes maltratados pelos clientes, né? Então, assim, esse é o ponto-chave dessa parte do capítulo, né? O hábito certo, ele não vai mudar apenas o seu comportamento. O hábito certo vai mudar o seu destino. Bingo! Bingo! Vou repetir, o hábito certo não vai mudar apenas o seu comportamento. O hábito certo vai mudar o seu destino. O Travis, ele provou isso todos os anos para frente, né? No aniversário da morte do pai, o que ele faz? Ele acorda mais cedo, ele toma um banho com calma, ele planeja o dia dele com detalhes, ele chega no trabalho exatamente no horário. Por quê? No dia do aniversário do pai, ele faz isso com mais fervor ainda, porque é como se ele estivesse reafirmando nessa data que para ele é especial, né? Ele está dizendo para o pai, pai, eu não posso mudar o que já aconteceu, mas eu posso honrar o homem que eu me tornei através dos bons hábitos, dos hábitos emocionais saudáveis que eu construí. Então ele está orgulhando esse pai de alguma forma, né? É isso que ele está querendo dizer.
Porque ele faz isso tudo, mas ele não vai lá no cemitério, não tá nada relacionado a isso. Ele está honrando a memória do pai dele, fazendo tudo da melhor maneira possível. Porque se ele tivesse feito isso no dia que o pai dele morreu, ele teria visto o pai dele. Então é como se ele estivesse dizendo isso pro pai, né? E é aqui que você entra. Porque até então eu tô falando do Travis, né? É aqui que você entra. Você percebe como que isso vale para a sua vida também? Se não percebe, eu vou te explicar agora como que isso vale para a sua vida também. Vale porque talvez você, assim como o Travis, não tenha recebido da vida as ferramentas que você merece, né? Talvez ninguém ensinou a você como reagir com calma, como negociar com firmeza, como se posicionar sem medo, como se proteger emocionalmente, como lidar com a autoridade, né? Como não se encolher diante do mundo, como não se sentir pequeno, né? E aí eu venho aqui e digo para você, os hábitos, eles podem sim ser ensinados, você pode mudar, você pode melhorar. A força interior, ela pode ser construída, mesmo que ela não tenha sido herdada por você. Bingo? Ela pode ser construída. Se você herdou, ótimo, que maravilha, meio caminho andado. Mas se você não herdou bons hábitos, força interior, você pode construir, né? Então eu quero saber, vou fazer algumas perguntinhas rápidas para você refletir. Se quiser me responder nos comentários, eu agradeço. Porque isso ajuda a mim, porque aí eu vejo o feedback de vocês com o que eu estou ensinando e ajuda vocês. Porque ao escreverem, vocês estão pensando sobre a vida de vocês e vocês podem chegar a ótimas conclusões ao escreverem, tá? Quais hábitos emocionais que te faltaram na sua história, né? Sempre tem. Que momentos da sua vida que você se sente pequeno, pequena, assim como o Travis se sentiu diante daquela enfermeira? Em que momentos? Vários, né? Que respostas automáticas você ainda não aprendeu a dar? Mas que se você aprendesse, mudariam completamente a sua vida. Se elas fossem instaladas em você, sua vida mudaria completamente. E qual versão de você quer honrar? A partir dos novos hábitos que você decide criar hoje, a partir de hoje. A partir de hoje você decide criar novos hábitos, bons hábitos. É para quê? Para você honrar uma nova versão de você, uma versão melhor de você, né? Pensa nisso tudo que eu te perguntei. Você não controla o seu passado. Entende isso que eu tô te falando? Você não controla o passado. Mas você consegue controlar uma coisa. Sabe o que é? É o padrão que você escolhe repetir. Isso você controla. Porque isso tá no agora, no presente. E é exatamente isso que o meu livro te ensina. Na prática, o meu livro se chama Mente de Ouro, né? Ele te ensina como transformar impulsos em escolhas. Como transformar o medo em clareza. Como transformar a fraqueza emocional em força treinada. Até que isso tudo vire o quê? Uma rotina. Vire automático. Exatamente como aconteceu com o Travis, né? Lá dentro do meu livro você vai aprender a construir respostas novas para velhos gatilhos que sempre te derrubaram, né? A insegurança é um gatilho, a ansiedade é outro gatilho, o medo de se posicionar, de se expor é outro gatilho, o medo de vender, paralisia que você sente diante de alguma autoridade superior a você, sensação de não merecimento que é muito forte às vezes na gente, né? Frente a todos esses gatilhos que te derrubam, no livro você aprende a construir respostas novas para eles. E você ainda recebe o bônus do cofre dourado da prosperidade. Lá tem exercícios para você instalar na sua vida disciplina emocional, força mental
e bons hábitos que vão elevar a sua identidade. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar e no primeiro comentário fixado, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, essa uma pergunta eu quero que vocês respondam ela para mim nos comentários, tá? Qual hábito emocional você quer treinar em você para que ele vire uma força automática naqueles piores momentos, naqueles momentos em que a vida te aperta? Que hábito emocional você quer treinar porque você precisa dele para que ele vire um motor em você, uma coisa automática que faça você virar a chave, rodar e funcionar naqueles momentos em que a vida te aperta? Escreve para mim. Gente, o Travis, ele não mudou porque o mundo ficou mais fácil. O mundo não ficou mais fácil, né? Ele mudou porque ele aprendeu a responder de forma diferente ao mesmo mundo que já tinha antes, que era difícil. Ele mudou. Ele aprendeu a responder de forma diferente, né? Ou seja, a força de vontade, ela pode ser ensinada e virar um hábito, de tanto você repetir. E quando ela vira um hábito, ela muda o seu destino. Esse é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, gente. Aqui é vida real. E o resultado que você ainda não tem está atrás da força emocional que você ainda não decidiu treinar na sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem comigo, porque no próximo capítulo você vai descobrir como construir essa força dentro de você. E isso é muito importante. Próximo vídeo a gente começa um novo capítulo, o capítulo de número 6, e ele se chama O Poder de uma Crise. Esse capítulo tá forte, tá? Um beijo no coração de vocês.